obra de Villa-Lobos, principalmente na obra para piano, é o fato dele ter aproveitado muito do folclore brasileiro, né? E muito de canções assim que são geralmente disseminadas por tradição oral, né? Assim, então, bastante coisa da obra dele para piano retrata esse folclore e essa tradição das canções infantis, né? Então a gente tem, por exemplo, as obras dele para piano, as cirandas, as cirandinhas, o guia prático, né? Mas realmente o Villa-Lobos foi um cara que retratou o Brasil musicalmente. E alguns dizem que ele até se apropriou do folclore. Muito interessante porque ele passou para a música, né? Assim, deixou registrado, né? Toda essa cultura e tudo aquilo que era, que na verdade muito passado para as pessoas por tradição oral, né? Assim, essas melodias todas folclóricas são melodias assim de tradição oral, assim que ninguém compõe. Quem compôs a canoa virou, o ciranda cirandinha, mas ninguém sabe, né? Assim, são melodias de tradição oral e ele deu um formato legitimado, digamos assim, para essas peças, né? Colocou isso dentro da música chamada erudita, né? Assim, da música clássica mesmo, né? Então é um papel muito importante, é uma contribuição importante para a cultura, para a própria cultura brasileira, pela própria repercussão internacional que tem, né? Em vez de levar uma coisa estranha ao povo, ele trabalhava com o material que o povo se identificava. A gente se identifica muito com a obra dele, porque a gente é parte, né, dessa cultura brasileira. Nenhuma arte excede sobre as massas uma influência tão grande quanto a música. Ela é capaz de tocar os espíritos menos desenvolvidos, até mesmo os animais. Ao mesmo tempo, nenhuma arte leva às massas mais substância. Tantas belas composições corais, profanas ou litúrgicas têm somente esta origem: o povo. Ele fala isso em 1936, no Congresso da França, onde ele relata a experiência do canto orfeônico. Ao contrário desse mito de que sempre a música erudita é acessível, sempre a música erudita é inacessível, assim, isso não é verdade, né? Assim, porque tem muitas coisas que fazem parte do cotidiano mesmo e que às vezes, assim, não é acessível porque não é dada a oportunidade de acesso, né, assim, para as pessoas. O Villa-Lobos virou um mito, né? Até nota de, eu não sei quantos cruzeiros era a nota do Villa-Lobos, né? Mas virou um nome importante na história brasileira, não só na música, mas um nome importante na história do Brasil. E aí tinha uma tia que tocava para ele
cravo bem temperado do Bach. Ele gostava muito. Não sei se é verdade isso, mas é bonito, não é? E então, por isso que depois ele, músico consagrado, faz as baquianas brasileiras, né? E ele, como instrumentista, era bom violoncelista, bom violonista. Então ele escreve muito bem para violão, escreve muito bem para violoncelo. Então, por causa do violão, ele sabia muito bem como é que eram os grupos de choro, né, como é que eram as formações populares no Rio de Janeiro. E ele viajou muito pelo Brasil, antes do Mário de Andrade fazer excursões pelo Brasil afora, né? Porque o Mário de Andrade tem o que ficou sendo chamado turista aprendiz. Ele foi em busca do som brasileiro, né? O Villa-Lobos fez isso antes. Resolveu viajar pelo Brasil em busca do som.